O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 3. Caso ainda não tenha visto a outra parte, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Yonsong, após milhares de anos de treinamento, ele acaba descobrindo que seu treinamento não era verdadeiro e ele estava apenas perdido no abismo. Devido a isso, ele decide rapidamente que vai voltar para a Terra. Varigos pergunta para onde ele está indo. Yonsong fala que houve mudança nos planos. Agora que ele sabe que não é um centro de treinamento, ele tem que voltar para a Terra o quanto antes, pois já perdeu muitos anos. Varigos fala que isso é uma pena, mas fala que é possível que ele não consiga sair do domínio do Dominador. Em seguida, Varigos libera sua verdadeira forma, pois ele recebeu a bênção do Dominador do Sangue e da Guerra. Rapidamente, ele ataca Yonsong, que consegue desviar e contra-atacar, dizendo que não quer viver neste lugar com os demônios para sempre. Varigos fala que ele tem uma técnica de caminhada diferente, pois não consegue sentir nenhum tipo de magia, e mesmo assim ele se move mais rápido do que magia de teletransporte. Yonsong fala que é uma técnica celestial divina, onde ele anda com a força interior imbuída, chamada Passos Celestiais. Varigos fala que isso é interessante. Em seguida, usa a habilidade Batismo de Sangue. Rapidamente, Yonsong percebe que são fragmentos de mana. Ele sabia que não iria durar muito tempo, mesmo com sua habilidade Corpo Invulnerável. O Batismo de Sangue é uma chuva de mana vermelha escura que derrete tudo o que encosta, uma habilidade que mostra o incrível poder de Varigos, que está em um nível diferente em comparação a qualquer mago humano. Em seguida, o sistema informa que várias das suas habilidades estavam aumentando. Por ele estar enfrentando um oponente de força inimaginável, a mente dele se torna estável, e a vergonha que ele tinha de pensar que perdeu todo esse tempo devido a um mal-entendido já tinha desaparecido. Ele pensa que pode fazer isso, onde era parecido quando foi pego pela tempestade de mana. O que importa não é a velocidade, mas sentir o fluxo podendo desviar deles. O sistema informa que o ranking de suas artes marciais aumentou e devido a isso ele ganhou a habilidade de Rank S Passos Fantasmas, que é uma técnica que permite ir para o lugar no instante em que pensar nele. Varigos fala que isso é incrível e pergunta se ele desviou do seu batismo de sangue. Devido a isso, Varigos começa a respeitá-lo. A maior habilidade no abismo era magia. Habilidades mágicas são as que usam mana, e usuários mágicos podem pegar poder infinito de seus arredores. Por outro lado, artistas marciais precisam trazer força de seus interiores. Quando comparado à magia, seus limites são bem aparentes, e em um lugar cheio de mana como o abismo, artistas marciais são bem raros. Varigos fala que olhando para ele consegue entender por que artistas marciais foram criados. Era uma história muito antiga. Ele ouviu dizer que em um território de uma constelação, os escravos iniciaram uma revolta. Eles tentaram ir contra as leis do mundo, e assim que desobedecem uma constelação, não é mais possível coletar a mana do mundo. No entanto, a revolta não foi facilmente suprimida, isso se deveu à estranha habilidade que tinham dominado, uma habilidade que não requer coletar poderes externos. Em seguida, eles começam uma batalha intensa, e Varigos diz que ele é brilhante. Entretanto, ele diz que foi aquele que foi abençoado com o machado de sangue por seu mestre. Com isso, Varigos lança vários poderosos ataques. Yonsong fala que habilidades mágicas são sempre chatas, seu corpo estava em estado de transcendência natural e o oponente à sua frente era insanamente forte. Ele conseguia sentir que estava ficando mais forte à medida que desviava dos ataques, reunindo sua força interior em um lugar e a transformando em um punho de Ki. E assim ele dá um poderoso soco. Varigos fala que ele tem uma habilidade interessante, mas pergunta até quando ele vai suportar com essas habilidades. Ao usar habilidades como contragolpe, passos fantasmas e outras, ele conseguia pelo menos se defender e desviar dos ataques. O problema era atacar. Yonsong precisava de um ataque decisivo que pudesse ultrapassar as dezenas de escudos mágicos cobrindo o corpo de Varigos. Yonsong pensa que o punho de Ki é um tipo de energia formada ao reunir força interior, mas acha que esse tanto de força interior não é o bastante. Ele se pergunta se deve usar aquilo. Teoricamente, o punho de Ki não era o limite da quantidade que alguém pode reunir de força interior. Ao ultrapassar seus limites, era possível criar o Ki fortificado. Xiaowon, o maior artista marcial da Terra, teve sucesso em criar sua fortificação de Ki.
No entanto, ele só conseguiu criá-la por um instante, e devido ao imenso consumo de força interior, ela não pode ser usada com fins práticos. Entretanto, Yeon Seong tinha excedido o ranking de Shawon centenas de anos atrás, e assim finalmente ele consegue ferir Vargus com um poderoso soco. Vargus pergunta o que era essa luz, e Yeon Seong estava surpreso por ter funcionado, mas se ele continuasse usando o Ki fortificado desse jeito, sua força interior vai desaparecer em um instante. Os demônios à volta estavam assistindo tudo, e um deles comenta que estava surpreso por aquele humano estar brigando contra Vargus por todo esse tempo, pois já se passou quase metade de um ano. No entanto, o único jeito de acertar Vargus era com o Ki reforçado, mas se ele continuasse usando a força interior, iria acabar. Mesmo tendo destruído as defesas dele, Yeon Seong estava em uma situação em que não podia dar nenhum golpe, porque sua força interior estava drenada. Com isso, ele precisava de tempo para usar o soco celestial novamente, mas esse era o tempo bastante para Vargus recuperar sua barreira. Em seguida, Vargus decide acabar com isso, liberando seu poder completamente. Neste momento, Yeon Seong percebeu que estava em uma situação perigosa, e o motivo pelo qual o demônio abandonou sua imagem imensa e ficou menor foi para ficar mais rápido. Após levar vários golpes, o sistema informa que o corpo invulnerável estava quebrando. Desde o momento em que ele chegou no abismo até agora, Yeon Seong nunca tinha esvaziado completamente a sua força interior do seu centro de energia. No abismo, onde nunca se sabia quando o inimigo viria atrás dele, esvaziar sua força interior era pedir pela morte. Mas agora, com a escolha entre guardar um pouco de poder e ir lutando ou usar tudo de uma vez, o que aconteceria em seguida era imprevisível. Sem pensar no que aconteceria depois, Yeon Seong usou toda a força interior que tinha em seu centro de energia. E assim ele consegue ferir Vargus significativamente. Vargus tinha um problema, onde não importa o que acontecesse, ele tinha que se livrar do humano agora. Se ele não conseguisse acabar com o humano ali, então Yeon Seong seria um inimigo de que nem mesmo Vargus poderia se aproximar. Isso era o quão poderoso ele se tornaria, e ele não queria aceitar que uma nova constelação nascesse no território do seu grande mestre. Vargus se pergunta o que era aquela luz que estava vindo do corpo dele. Depois de esvaziar a força interior do seu centro de energia, ele pôde finalmente ver e perceber o que estava lhe atrapalhando. O tanto de força interior que ele tinha em seu centro de energia agora não tinha mais sentido algum. O centro de energia agora era o universo dentro dele, e se ele estender esse universo para o exterior, o universo logo será igual ao centro de energia. O sistema informa que ele atingiu o ranking de Transcendente, despertando a habilidade técnica de fortificação de Ki de Rank S, podendo usar o Ki fortificado livremente. E assim, a ressonância do universo estava ficando mais forte, e o universo aguardava seu clamor. O sistema informa que as constelações que estiveram assistindo essa luta demonstraram interesse nele. Yeon Seong se pergunta se todo mundo estava assistindo a essa luta. Em seguida, Vargus fala que essa é sua derrota e o humano foi o vencedor. Após isso, o sistema informa que ele triunfou na batalha contra o glorioso Vargus, o portador do Machado de Sangue, e com isso ele ganhou o poder do universo devido aos efeitos da habilidade Autoconquista. Vargus diz que ele tem o direito de recusar a oferta do seu mestre e que não sabe qual a constelação fez aquela oferta, mas diz que Yeon Seong não precisa aceitar a proposta de uma constelação assim, e pede a ele para ficar mais forte até que nem mesmo as constelações possam subestimá-lo e assim gravar seu nome na história do abismo. Vargus fala que estava sugerindo que Yeon Seong se torne uma constelação, e Yeon Seong fica bastante surpreso com as palavras de Vargus e promete se lembrar delas. Vargus diz que está ansioso para o dia em que possam lutar novamente. Yeon Seong pede a Vargus que se certifique de voltar, afinal de contas agora tem uma dívida com ele. Ele ainda estava pensativo sobre se tornar uma constelação, o verdadeiro estágio máximo, o Zenith, onde era possível assumir o universo dentro de si mesmo. Assim que alcançou esse nível, Yeon Seong começou a sentir coisas que nunca tinha sentido antes, incluindo a pressão dos olhares das constelações que estavam vigiando, bem como o quão fortes elas eram. Yeon Seong pensa que também pode chegar lá se ficar um pouco mais forte. Após isso, algumas constelações começam a propor encontros com ele. As constelações do abismo não fizeram nenhum movimento. Na verdade, elas não podiam, já que em uma situação onde as constelações do abismo buscavam constantemente tomar o controle sobre os domínios uma das outras, sair do seu domínio resultaria em uma queda quase imediata do reino dessa constelação. Assim, as constelações observavam o universo a partir dos seus tronos, ficando de olho nesses indivíduos, bem como em seus possíveis servos. Em seguida, o Dominador do Sangue e da Guerra colocou uma recompensa sobre sua cabeça, o que fez com que todos os seres desse domínio começassem a persegui-lo. Yeon Seong pensa que agora que começou a vê-los como pessoas comentando em fóruns online, essas constelações não pareciam mais ser tão especiais. Algo que alguém seria louco de pensar, mas Yeon Seong tinha ficado tão louco quanto era possível. Ele tinha declarado abertamente diante das outras constelações que também se tornaria uma delas. O que mais ele tinha a perder agora?
No passado, seu antigo líder fala que aquele cara estava na TV, a pessoa que assinou um contrato com a constelação. O caçador fala que todos querem assinar um contrato com uma constelação e devido a isso o invejam, mas ele diz que nem tudo sobre isso é bom. Quando se faz um contrato com uma constelação vai saber do que ele estava falando, sua vida começa a ser restringida pelas regras da constelação. Não é muito bom ter todos os seus movimentos e decisões monitorados. Então, Yeon Seong entendeu o que aquele caçador havia dito. Viver de acordo com as regras da constelação, ser vigiado por ela o tempo todo e passar pelo risco de sofrer punições inimagináveis caso desobedeça. A posição de servo de constelação que todos invejavam é simplesmente a mesma de um escravo preso com boas correntes. Yeon Seong fala que o motivo pelo qual sempre quis ficar mais forte não foi para poder ficar amigo desses seres. Ele simplesmente queria escolher seu caminho por conta própria, com isso não poderia deixar seu destino nas mãos de uma constelação. Após isso, as constelações começam a oferecer habilidades e presentes para Yeon Seong. Após retornar à estalagem e pegar o caldeirão, Yeon Seong não estava mais lendo as mensagens das constelações. Ele não se importa mais com as piadas e as provocações delas, ele tomou seu próprio caminho e assim vai embora da estalagem do capeta. Em outro lugar, o anjo estava perguntando ao monstro se eles tinham visto um rosto parecido com o que ele estava mostrando. Ele fala que uma constelação está o procurando. O monstro pergunta por que ele estava falando de forma tão arrogante e questiona por que deveria contar esse tipo de coisa para um anjo como ele. Em seguida, vários outros monstros aparecem. Um deles fala que parece que o pequeno anjo fofinho se esqueceu de se esconder atrás da constelação dele e questiona se ele não sabe que lugar é esse. E assim decide atacá-lo. No entanto, o anjo o derrota sem dificuldade e pergunta se ele o viu. O monstro diz que não e sente muito, dizendo que estava com inveja porque parecia que ele tinha assinado um contrato com uma constelação. O anjo agradece e vai embora. O anjo, chamado Adikniel, servo da deusa da balança que segue à frente, ainda estava procurando pelo abismo. Ele conversou com as espécies que podiam falar e derrotou os monstros que não podiam, perguntando se haviam visto Yeon Seong. As constelações estavam curiosas devido à viagem dada comum de um servo. Assim como as pessoas fazem doações para os streamers, constelações também podem doar para os servos. Para constelações que têm que ficar dentro de seus próprios territórios, a jornada de um servo se torna grande entretenimento. Devido a isso, Adikniel usa a habilidade Barreira da Deusa, tendo o efeito de não ficar exposto às constelações, irritando as outras constelações. A deusa da balança enviou Adikniel em uma missão sem um juramento, pois ele era capaz de completar sua missão enquanto ignorava as tentações das outras constelações, embora ele achasse que era incapaz de fazer isso. Voltando ao território do Dominador do Sangue e da Guerra, Yeon Seong estava treinando. A técnica celestial divina alcançou o ranking transcendente e se tornou uma grande constelação. A quantidade de força interior não era mais importante, pois a habilidade estado de perfeição o permitia dominar outras artes marciais também. No entanto, Yeon Seong estava usando o soco celestial como sempre, treinando com a mesma determinação de quando tinha acabado de conseguir a técnica celestial divina. O sistema informa que ele escolheu uma vida que se encaixa com seus status, e com isso seu poder existencial aumentou. Quando ele derrotou Varygos e decidiu partir do território do Dominador do Sangue e da Guerra, houve uma grande mudança na habilidade desconhecida Ressonância do Universo. O sistema informa que ele atingiu o ápice de sua existência e o universo está ressoando, concedendo-lhe o título de Avatar imbatível do treinamento. Yeon Seong sabia que quando alcançou o ranking transcendente com a técnica celestial divina, ele já tinha chegado ao ápice das artes marciais no estado de perfeição. Yeon Seong se pergunta como deveria continuar evoluindo para se tornar uma constelação. Ele sente que já sabe como. Após dominar a técnica celestial divina e atingir o ranking transcendente, é como se o universo estivesse sussurrando apenas para ele. Pouco tempo depois, vários demônios aparecem novamente. Yeon Seong pensa que precisa aumentar seu valor e sua presença, pois o universo está lhe dizendo que essa é a forma de ele se tornar uma constelação. O valor que ele deve perseguir é o avatar imbatível do treinamento. Ele tinha que lutar e treinar constantemente, mas não podia perder uma única luta. E foi assim que ele treinou no abismo, onde as constelações não podiam vê-lo. Além da habilidade da ressonância do universo que ele ganhou na luta contra Varygos, ele recebeu duas outras habilidades relacionadas ao poder existencial. Primeiro, subjuga os fortes, auxilie os fracos de rank S, onde se lutar contra um indivíduo forte aumentaria seu poder de presença. A outra habilidade é a autoconquista de rank S, onde aqueles que vencem a si mesmos são os seres mais fortes. E seu poder de presença aumentará ao viver uma vida que se encaixa com seu título. Um autoconquistador dita as constelações como viver, e um ser que cria as regras é uma constelação. Se o Cardeal das Pragas e das Trevas a magia de cura, e se o Dominador do Sangue e da Guerra falar sobre paz, seu poder de presença diminuirá e eles enfraquecerão como constelações. Yeon Seong pensa que para usar essa habilidade, ele tem que lutar contra pessoas mais fortes do que ele, mas não pode perder uma única batalha.
Ele diz que gosta disso, pois não é fácil e assim decide testá-lo. Logo em seguida, uma forte luz aparece e Yeon Seong pergunta se é outro monstro, parecendo ser um dos grandes. Ele espera que seja mais forte do que ele, mas para sua surpresa era Onyx. Yeon Seong fica bastante feliz dizendo que ele cresceu muito. Em seguida, ele vê vários outros e pergunta se é a família dele, questionando se é a esposa e os filhos. Onyx diz que ele está em perigo e precisa fugir. A Serpente de Pedra e sua família, que Yeon Seong não via há muito tempo, eram monstros gigantescos, com o comprimento de uma cidade inteira quando esticados por completo. Mas aquele que tinha acabado de aparecer estava em um nível completamente diferente. Um monstro titânico que ainda não havia se mostrado na face da Terra. Se ele aparecesse na Terra, imediatamente seria considerado uma ameaça de Rank S, o que colocaria o planeta inteiro em estado de emergência. Yeon Seong diz que esse poder mágico lhe dá calafrios, afirmando que o poder desse cara definitivamente está acima do Vargus. Ele se pergunta se esse poder é uma constelação, mas acredita que esse cara ainda não chegou a esse nível. O sistema informa que ele descobriu a Hydra, a serpente de 9 cabeças. Para Yeon Seong, a atenção das constelações era bem irritante. Havia constelações que estavam felizes por ele ter decidido trilhar o caminho de uma constelação. Entretanto, a maior parte delas o subestimava e algumas eram hostis contra ele. Isso era especialmente o caso do Dominador do Sangue e da Guerra, que teve seu primeiro servo derrotado em seu próprio território. Para eles, Yeon Seong era uma besta que ainda precisava se desenvolver por completo. E por isso tentaram usar todos os meios necessários para perturbar o treinamento de Yeon Seong para se tornar uma constelação. E por causa disso, Yeon Seong foi para a zona neutra do abismo, livre dos olhos de todas as constelações. No entanto, somente os mais fortes dominam essas terras sem leis, um lugar dominado por monstros com forças semelhantes à das constelações, mas que não estão presos a nenhuma regra. Após a Hydra lançar um ataque, Yeon Seong percebe que ele possui um poder mágico incrível, acreditando que esse cara deve ter sacrificado a precisão para usar um poder mágico tão avassalador. O sistema informa que a habilidade subjuga os fortes e auxilia os fracos foi ativada, onde se ele conseguir derrotar a Hydra, seus poderes aumentarão. A habilidade autoconquista também é ativada, se ele lutar contra a Hydra, seu poder existencial aumentará. Ele sabia que suas habilidades demandavam que ele lutasse contra isso, porém sua escolha não teria mudado mesmo sem as demandas dela. E assim vai para cima dessa criatura. Yeon Seong fala que ele mexeu com seu amigo e a família dele, e com isso não importa o quão forte seja, fará ele se arrepender de suas ações. A Hydra fala para ele morrer, e Yeon Seong se pergunta se isso era telepatia. A Hydra, irritada, fala que seu veneno pode derrotar até constelações. A intenção assassina que estava emanando dessas 9 cabeças, a maioria dos oponentes já estaria paralisado por essa intenção assassina e a telepatia. No entanto, Yeon Seong já estava acostumado com esse tipo de intenção assassina. Ele já tinha experimentado incontáveis batalhas com intenções assassinas no território do Dominador do Sangue e da Guerra. E assim, ele dá um poderoso golpe em uma das cabeças, a dizimando facilmente. Entretanto, graças à habilidade da Hydra, Regeneração Imortal, a cabeça dela está se regenerando. Essa cabeça fala que estava surpresa por ele conseguir cortar a sua cabeça, porém ele irá pagar pelo pecado de danificar o seu corpo, dizendo que nenhum dos heróis das constelações foi capaz de resistir ao seu veneno. Yeon Seong pensa que ele está lhe dizendo sobre o próximo movimento através da telepatia, mas por que isso? Isso era porque ele podia, ele era o dominador desse território, que nem mesmo uma constelação era capaz de encostar. Mesmo que anunciasse o que faria em seguida, o que os seres inferiores poderiam fazer quanto a isso. A Hydra, a serpente de 9 cabeças, anuncia o destino de seus oponentes inferiores, e cabe aos seus oponentes aceitarem esse destino. Mas, para a surpresa dele, logo em seguida, Yeon Seong dá outro poderoso soco dizimando 3 cabeças de uma vez. A Hydra pergunta como ele resistiu ao seu veneno, e Yeon Seong pensa que parece que sua cabeça vai se partir depois de ouvir esse escrito por telepatia, onde ele estaria seriamente ferido se não fosse pela habilidade de imunidade completa a venenos. Mas ele percebe que algo parece estar diferente de quando ele lutou contra Vargus. Esse poder não é apenas uma técnica celestial divina e fortificação de Ki. É quase como se o seu desejo de explodir a cabeça dele estivesse se tornando realidade. E é quando ele descobre que deve ser isso que estava escrito na descrição da habilidade de ressonância do universo, o efeito do poder existencial. Yeon Seong sabia que poderia derrotá-lo completamente em batalha, mas não conseguia terminar essa luta. A regeneração dessa criatura era muito rápida, nem mesmo a habilidade Corpo Invulnerável, que bloqueava todos os danos, foi suficiente para bloquear a imensa energia mágica dessa Hydra. Essa Hydra era um ser que transcendia Vargus completamente. Com isso, Yeon Seong sabia que não poderia depender apenas do corpo invulnerável para se proteger. Assim, ele usa os passos celestiais para andar sobre o veneno lançado pela Hydra para conseguir se aproximar, mas ele precisava ser mais rápido. Yeon Seong estava acelerando, se movendo entre os pontos seguros, e foi então que aconteceu.
A velocidade com que a Hydra expelia suas chamas e veneno diminuiu. Era como se o tempo estivesse desacelerando em resposta ao chamado de Yeon-seong para se mover mais rápido. Não tinha como a Hydra ter controlado sua respiração intencionalmente, e Yeon-seong não possuía nenhuma habilidade que pudesse fazer isso. Com extrema velocidade, ele acerta todas as cabeças. Após isso, Yeon-seong entendeu que era a mesma coisa por trás do poder ridículo que não pode ser explicado por suas artes marciais e técnicas sozinhas. Esse poder não aprimora simplesmente as artes marciais ou habilidades mágicas. Esse poder é capaz de alterar a própria realidade para alinhar seus desejos à sua visão. O sistema informa que ele aprendeu a usar seu poder existencial. Com isso, seu poder existencial pode alterar a realidade a modificando da forma como ele quiser. O poder existencial é dado àqueles que atingiram o ápice de suas próprias existências. Isso é o próprio poder que permite às constelações governarem o abismo. Constelações usam esse poder para transformar partes do abismo em seus próprios reinos e conceder bênçãos e poder aos seus servos. Desde que houvesse poder existencial bastante, uma constelação podia fazer tudo o que quisesse. A Hydra fica bastante irritada e vai para cima dele. A Hydra também era uma alma enorme com uma grande força de vontade. A quantidade de poder existencial que Yeon-seong podia controlar não era suficiente para fazer a Hydra se curvar sob sua vontade. Mas isso não era mesmo necessário. O alvo do seu poder existencial não era a Hydra, mas sim ele mesmo. O que fortificar o de Yeon-seong, imbuído com seu poder existencial, tornou-se uma lâmina capaz de cortar através das escamas robustas da Hydra, e se tornou uma solução para a habilidade de regeneração imortal. Assim, ele começa a cortar todas as cabeças. A Hydra não conseguia acreditar, pois sua regeneração tinha parado, e devido a isso, ele decide fugir, dizendo para se esconder em uma caverna até que a regeneração deles volte ao normal. Uma das cabeças se irrita dizendo que não vai se humilhar assim, enquanto ela estava discutindo, Yeon-seong dá um poderoso golpe dizimando a Hydra completamente. Yeon-seong fala que essa foi uma boa luta. O sistema informa que devido aos efeitos da habilidade autoconquista, seu poder existencial aumentou. E devido aos efeitos da habilidade subjugue os fortes, auxilia os fracos, seu poder existencial aumentou também. E o universo ressoa cada vez mais com ele. Como Yeon-seong estava envolvido em uma quantidade significativa do sangue da Hydra, ele conseguiu a habilidade de ranquear mais regeneração imortal. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!